Prezados irmãos, estimadas irmãs, que as bênçãos de nosso Senhor recaiam sobre nós, em que a sua bondade e a sua misericórdia nos permite nos reunirmos em seu nome. O tema: Bezerra de Menezes e a unificação. Naturalmente que essa unificação refere-se à unificação do movimento espírita brasileiro. E aí tem uma frase que é de uma mensagem do Dr. Bezerra, através do Chico, publicado no Reformador de 1980, novembro e dezembro de 1980, em que ele diz assim: solidários seremos união, separados uns dos outros seremos pontos de vista. Então, por aí a gente já vê a ideia desse espírito, né? Pontos de vista, e pontos de vistas, via de regra, todos nós temos, mas nós precisamos ser solidários e unidos, respeitosos e fraternos, para que os nossos pontos de vista não se sobreponham à necessidade que às vezes o trabalho requer. Mas Bezerra de Menezes foi um missionário, ou é um missionário, no movimento espírita brasileiro. E antes que a gente fale da sua vinda, do seu nascimento entre nós, é preciso que a gente relembre que antes mesmo do descobrimento do Brasil, Jesus já estivera aqui nessas paragens paradisíacas da América, com uma corte de espíritos angélicos, programando o surgimento da nação brasileira. E depois, logo após o descobrimento, espíritos elevados da falange do Cristo se reuniram aqui nos áreas, vamos dizer assim, brasileiros, nos céus brasileiros, num reconforto espiritual, celebrando o descobrimento, a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, dia 22 de abril de 1500. E nesta festividade angélica, esteve presente, ou veio até aqueles espíritos, o próprio Jesus. E ele, diante daquela assembleia de espíritos iluminados, teria escolhido um deles, Ismael, para ser o guia espiritual do Brasil. Logo no capítulo 3, intitulado Os Degredados, do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ditado pelo espírito do escritor laureado brasileiro Humberto de Campos, há essa afirmação em que Jesus, dirigindo-se a palavra a Ismael, diz assim: Ismael, manda o meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do Cruzeiro. Então, aí estava colocado a missão de Ismael, guia espiritual do Brasil. O capítulo é belíssimo, Os nossos irmãos quiserem reler o livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é de grande beleza. E Jesus, nessa oportunidade, narra Humberto de Campos, teria entregado uma bandeira igual, com o lema em letras de luz. Os dizeres: Deus, Cristo e caridade. Esse lema fora adotado por alguns médicos homeopatas antes mesmo que o espiritismo fosse codificado na França e vindo para o Brasil, porque muito antes do surgimento da doutrina espírita já traziam esses missionários a intuição
da direção espiritual que deveria o Brasil seguir, com este emblema, Deus, Cristo e caridade. Depois, os grupos espíritas, o grupo Confúcio, que surgiu no Rio de Janeiro, e outros do Brasil afora, também receberam essa mesma notícia, Deus, Cristo e caridade, e veio a ser até hoje o emblema da Federação Espírita Brasileira. No mesmo livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no capítulo 22, narra uma outra reunião acontecida nas luzes do infinito, mas também, mais uma vez, nas cercanias do Brasil. E aqui a gente fica lembrando da paisagem paradisíaca do Brasil, ainda intocado pela mão do homem, na sua natureza plena. E lembramos aqui os versos de um cearense também, conterrâneo do Dr. Bezerra de Menezes, o escritor romântico José de Alencar, que no livro dele, Iracema, escreveu assim: verdes mares e bravios da minha terra natal, onde canta a jandaia nas frondes da carnaúba. Verdes mares, que brilhais como líquida esmeralda aos raios do sol nascente, prolongando as alvas praias ensombradas de coqueiros. São um introito deste livro romântico, de José de Alencar, que nos remete a essa paisagem paradisíaca do Brasil. Mas uma outra reunião, desta feita, não presidida por Jesus, mas pelo próprio Ismael, em que ele escolhe o Dr. Bezerra de Menezes para reencarnar com a missão aqui no Brasil. Então, quando se deu essa reunião, prestes a findar o primeiro reinado. Ora, o primeiro reinado terminou no ano de 1831, exatamente no dia 7 de abril, quando Dom Pedro I abdicou do trono em favor do seu filho de 5 anos, Dom Pedro de Alcântara, que ficaria no Brasil, pasmem, meus irmãos, sozinho, uma criança de 5 anos, para ser educado por José Bonifácio de Andrade, para se tornar o imperador Dom Pedro II. Então foi prestes, quer dizer, antes um pouquinho desse acontecimento histórico. E aí o Humberto de Campos narra alguns trechos dessa reunião, eu coloquei apenas alguns trechos. Ele falando com o Dr. Bezerra, se as verdades novas, as verdades da doutrina espírita, devem surgir primeiramente segundo os imperativos da lei natural, nos centros culturais do velho mundo, França, Paris, é na pátria do Evangelho que lhe vamos dar vida, aplicando-as na edificação dos monumentos triunfais do Salvador, mostrando que o Espiritismo viria prosperar no Brasil e não na França ou na Europa onde surgiu. E aí ele diz a Bezerra: descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado de nossos esforços. E mais, com a nossa assistência espiritual, a força de perseverança, pulverizarás todos os obstáculos, a força de perseverança e de humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é a obra de Jesus. A obra de Jesus, aqui simbolizada nas esperanças do Consolador, que viria ser codificado na França, ainda porque isso era em 1831, o livro dos Espíritos era em 1857, então já se falava nisso. Bezerra renasceu antes, então, no ano de 1831, daí algum tempo, portanto, alguns meses depois, no dia 29 de agosto de 1831, em Riacho do Sangue, no estado do Ceará, nascia Adolfo Bezerra de Menezes, o grande discípulo de Ismael,
que vinha cumprir no Brasil uma elevada missão. Essa localidade chamada Riacho do Sangue, hoje tem outros nomes, está nos municípios de Solonópolis e Jaguaretama, mas existe lá a região onde ele nasceu, né? Cearense. Vamos ver a trajetória escolar do missionário de Ismael, que vinha com grande inteligência e lucidez, né? E ele começa, nascido em 1831, começa a estudar com 7 anos de idade, em 1838, na Escola Pública de Riacho do Sangue, no Ceará. Ali ele começa a estudar. Mas em 1842, a família que era já naquele tempo, os pais dele, envolvidos com a política da época, a política do Império, eles eram pertencentes ao Partido Liberal, que se contrapunha ao Partido Conservador. Eles sofreram perseguições políticas lá no Riacho do Sangue e tiveram que migrar para o Rio Grande do Norte, para a Serra do Martins. Lá ele continuou seus estudos de latim e outras línguas. Já em 1846, retornando ao Ceará, não mais no Riacho do Sangue, mas na própria capital, Fortaleza, ele é matriculado no Liceu de Fortaleza. E em todas essas escolas, ele se distingue por grande inteligência, por facilidade dos conhecimentos, a ponto de substituir os próprios professores em eventuais necessidades. Aprontando então os seus estudos preparatórios, não tinha vestibular como hoje tem no Brasil, né? Ele já com muito poucos recursos, porque o pai havia perdido os recursos financeiros para custear os seus estudos, os parentes se cotizaram, deram uma certa quantia de dinheiro para que ele viesse estudar no Rio de Janeiro. Em 1851, ele iniciou então os seus estudos na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 1851. Já em 1856, ele obteve o diploma de graduação em medicina. A gente vê aí que são 5 anos, né, os estudos dele na capital. Também com grande distinção, com grande dificuldade, porque ele tinha que dar aulas particulares, né, para poder se manter, para pagar o aluguel. Tem até aquela história quando ele estava apertado financeiramente para pagar o aluguel, que aparece lá um pretendente a aulas de matemática, paga 3 meses adiantado, ele não queria receber, ele pagou a si mesmo, e ele nunca mais apareceu, mas dizer que pôde safar-se daquela situação de aperto. Em 1858, 2 anos depois, já como médico, ele ingressa nos quadros do Exército como cirurgião tenente. Aí a gente vê a trajetória escolar e o começo profissional do Dr. Bezerra, né? Já em 1858, ele casa-se com Dona Maria Cândida de Lacerda, no dia 6 de novembro. Ela tinha 14 para 15 anos. Naquela época as moças casavam muito cedo, né? E já em 1860, 2 anos depois do casamento, ele é chamado para a política. E ele declina-se, porque o pai já havia recomendado que ele não se envolvesse em política, porque já haviam tido muitas decepções com a política lá no Ceará. Mas, diante de tanta insistência, talvez porque ele também trazia vamos dizer assim, na tendência, nos pendores, no gosto, digamos assim, ele aceita se candidatar, já um médico, certo renome, por causa da sua caridade, já começava a aparecer a falas que ele era o médico dos pobres. Então ele é eleito vereador na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Em 1863 começa o drama de Bezerra de Menezes. Seus sofrimentos que ele passou muitas vezes a vida inteira. Desencarna a senhora Maria Cândida, deixando-lhe 2 filhos pequenos. Ela tinha 19 anos.
morreu de febre tifoide, porque naquela época não tinha antibiótico para combater a doença de forma eficaz, né, para evitar a morte. Então Bezerra fica numa situação muito difícil, há fotos dele até mais magro do que o costume, em função desse grande sofrimento de perder a esposa querida. Mas em 1865, talvez premido pelas necessidades, a criança pequena, para olhar, ele vem a se casar em segunda núpcia com Cândida Augusto de Lacerda Machado. Ela era cunhada dele, irmã da mulher dele, por parte de mãe. E que com 12 anos, mais ou menos, ela já estava ajudando a criar os 2 meninos pequenos que tinham ficado. E ela casa-se com 14 anos. Bezerra tinha 34, 20 anos a mais. Então, essa foi a sua companheira pelo resto da vida, né? Ele teve 2 filhos com a primeira esposa, né? E no total ele teve 16 filhos, ou seja, teve 13 filhos, mais 13 filhos do segundo casamento e uma adotiva. Então, no final deu 16, né? 13 com 2 com a primeira, 13 com a segunda, mais uma adotiva, 16. Desses 16, meus irmãos, quando ele partiu, quando ele desencarnou em 1900, ele já tinham morrido 9 deles. Ele deu esposa e perdeu 9 filhos. Quando ele desencarnou, ficaram, portanto, apenas 7. 6 filhos consanguíneos e uma adotiva. Imagine o calvário desse pai, né? Enfrentando todas as dificuldades com uma situação dessa. Né? E de início o doutor Bezerra tinha uma certa condição financeira, porque foi político e tal, deputado, muitos cargos, além de médico e tal, mas no final da vida ele praticamente perdeu tudo. A carreira política dele foi importante em 1860, 1897, mais ou menos. Muitos acham que ele teria deixado a carreira política quando se tornou espírita, mas não é verdade. Ele continuou na carreira política, mesmo sendo espírita. Em 1897 ele já era presidente da FEB e ainda estava militando na política. Mas aí, faltando aí 3 anos para o desencarne dele, ele realmente deixou a política totalmente lá, cuidando apenas das questões do movimento espírita. O médico dos pobres, né, como ele é chamado, aqui eu trouxe uma fala, que talvez muitos conhecem, né, mas que diz do caráter como ele encarava a medicina. Ele diz assim: o médico não tem o direito de terminar uma refeição, nem de escolher hora, nem de perguntar se é longe ou perto, quando um aflito qualquer lhe bate a porta. Porque não acode por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por ser alta noite, mau caminho ou tempo, ficar longe ou no morro, o que sobretudo pede um carro, uma charrete, uma carroça, né, naquela época, a quem não tem o que pagar a receita, ou diz a quem chora à porta que procure o outro. Esse não é um médico, é um negociante de medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos de formatura. Esse é um infeliz que manda para outro o anjo da caridade, que ele veio fazer uma visita, lhe trazia a única espórtula, a única dádiva que podia saciar a sua sede de riqueza do seu espírito, a única que jamais se perderá nos vai-vens da vida. Era a caridade, né? Essa única espórtula era a oportunidade de servir, a oportunidade de praticar o bem. Agora, o missionário espírita, nós vamos falando muito pouco assim da vida pessoal, apenas demos uma pincelada, né, no que foi ele como profissional, como médico, porque nosso objetivo aqui é mais tocar nas questões do espiritismo. 1875 e 1900 foi o período espírita do Dr. Bezerra de Menezes.
a cronologia da missão, a gente vê que em 1875 ele leu pela primeira vez o Livro dos Espíritos, que ele foi presenteado por um amigo também médico, chamado Dr. Joaquim Carlos Travassos, que havia sido tradutor, talvez o primeiro tradutor da obra de Kardec para o português no Brasil. Ele ofereceu-lhe esse exemplar ao Dr. Bezerra, que estava tomando um bonde para ir para longe. Sua casa estava uma hora de longe. E ele começou a ler o livro, né? Por que não? E parece que quanto mais ele lia, mais ele falava assim, mas eu já conheço isso. Eu já conhecia tudo isso. Mas é interessante também, meus irmãos, que apesar dessa sua fala, em 1875, a adesão pública de Bezerra de Menezes à doutrina espírita foi só em 1886. Então, um bom tempo depois, né? 11 anos depois, é feita a sua adesão pública ao Espiritismo. Não que não tenha sido espírita antes, mas a adesão pública, em que ele foi uma palestra pública com cerca de 1.500 a 2.000 pessoas e fez uma grande palestra sobre o Espiritismo e sobre as suas posições espíritas a partir daquele momento. Em 1887 a 1894, ele sustentou uma publicação semanal de conteúdo doutrinário no jornal O País, que era o jornal de maior circulação, sob o pseudônimo de Marx. Então ele assinava as suas colunas, né, seus escritos, seus artigos com o pseudônimo de Marx. Era muito comum as pessoas usar em literatura um pseudônimo. Em 1889, ele foi pela primeira vez presidente da Federação Espírita Brasileira. Ficou por pouco tempo. Já em 1895 a 1900, ele exerce um período de 5 anos como presidente da Federação Espírita Brasileira, vindo a desencarnar em 1900, no dia 11 de abril, ele desencarna. Então, essa cronologia da missão dele, assim, bem simples, bem sintetizada, dos anos, de como ocorreu a sua tarefa. A gente fica pensando nessa questão da adesão pública ao Espiritismo, eu fico pensando, ele era político. Então, o Espiritismo não era bem visto pela população, pela maioria das pessoas. Por outro lado, a religião do Estado brasileiro, né, no caso do Império Brasileiro, era o catolicismo. Então havia grande perseguição por parte do movimento católico. Isso ocorreu no Brasil, sim. Hoje, graças a Deus, não tem isso mais, né? Mas naquela época existia muito. Então talvez seja por isso que essa adesão demorou um pouco, né? O cenário todos esses acontecimentos do Dr. Bezerra, aqui fazendo um recorte do movimento, vamos dizer assim, da história brasileira naquele momento em que o Bezerra esteve reencarnado aqui no Brasil. Esse cenário aconteceu nos últimos anos no Império do Brasil. O Império durou até 1889 com a proclamação da República, né? Havia também, era a época da escravatura, houve então a abolição em 1888. A proclamação da República em 1889. No cenário desses acontecimentos havia também a questão da influência do positivismo do filósofo Augusto Comte, que supervalorizava, havia uma supervalorização da ciência em detrimento da religião. E essa filosofia de Augusto Comte teve grande influência no Brasil, sobretudo junto aos brasileiros republicanos que viriam, vamos dizer assim, dar um golpe de Estado para que depor Dom Pedro II. Eles tinham grande influência no positivismo. Esse lema da nossa bandeira, ordem e progresso, é um lema positivista, das ideias positivistas. Não havia tanto problema com as ideias positivistas, mas havia uma supervalorização da ciência em detrimento da religião. E talvez por isso problemas virão que nós veremos a seguir.
Foi a época também que houve o Código Penal de 1890, que foi uma criminalização do espiritismo. O espiritismo foi considerado crime. E muitos espíritas foram presos, realizando sessões espíritas na própria casa. Então houve necessidade da intervenção dos políticos, inclusive do Dr. Bezerra e de tantos outros, junto ao imperador, para que amenizasse aquela situação. Mas isso só veio cair bem depois dessa criminalização do espiritismo no Código Penal. Também foi a época da revolta da Armada, em 1891, época de agitação, de conflito entre a Marinha do Brasil e os primeiros presidentes republicanos, Marechal Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto. Então houve um desentendimento muito grande entre Marinha e Exército, por causa de uma certa imposição de ideias por parte dos primeiros republicanos, que inclusive destituíram o Congresso que existia. E uma forte oposição da Igreja Romana. Então isso aqui era o cenário dos acontecimentos. Era um retrato da sociedade daquela época, dos acontecimentos importantes da pátria, em que o Bezerra de Menezes esteve atuando como médico, como político e como espírita. Há uma afirmação de Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, que ele fala do sacrifício, da luta, da coragem, do empenho que tiveram que ter os primeiros espíritos. Nem todos os espiritistas modernos, nós, conhecem o fecundo labor, o fecundo trabalho daqueles humildes arroteadores dos terrenos inférteis da sociedade. A maioria de nós muitas vezes desconhece essa luta inicial para a implantação do espiritismo. E um dos grandes problemas no meio de tudo isso, a oposição que havia em relação ao espiritismo, era a desunião dos espíritos. Era a vaidade, era a presunção que muitos tinham e que desuniam os grupos. E Bezerra era o idealista da união. E muitas sociedades daquela época, antes mesmo que a FEB se firmasse, como esse núcleo que hoje coordena o movimento espírita brasileiro, muitas sociedades existiam, se fundavam, se destituíam, tentando essa união e não conseguiam. Então, no meio disso tudo, estava a luta do Dr. Bezerra de Menezes. O espiritismo no Brasil surge naturalmente entre esperanças e controvérsias. O que seriam essas esperanças? O que seriam essas controvérsias? Que é mais ou menos uma expressão minha, controvérsias. O que se constituíam as esperanças com o espiritismo brasileiro? Era da cura das obsessões, tratamento da obsessão, da loucura, chamada naquela época, no tratamento homeopático dos médicos e dos médiuns que receitavam homeopatia, na terapêutica do magnetismo espiritual, os passes, que até hoje nós adotamos, graças a Deus, com grande êxito, com grande vantagem, no serviço de assistência aos necessitados, aos menos favorecidos, aos famintos, aos besudos, aos doentes, no alívio aos sofredores e nas mensagens consoladoras do mundo espiritual superior. Resumindo assim, as esperanças estavam meio que centradas nestes tópicos que aqui colocamos. Mas em que, então, qual é o problema? Que controvérsias seriam essas? As controvérsias que faziam o desentendimento, a desunião, era a divergência entre os espíritas, pontos de vistas conflitantes, foi dito aqui, juntos, solidários, seremos união, pontos de vista, estamos separados. Então esses pontos de vista, infelizmente, continuam ainda, apesar de todo o esforço do movimento espírita de unificação, os personalismos e vaidades ainda falam muito grande na administração das nossas instituições espíritas.
a falta de união entre os grupos. Isso, vamos pensar na época do Dr. Bezerra, então, né, que era na época. E a formação de facções rivais entre científicos e místicos. O que é isso, meus irmãos? Não sei se vocês sabem que divergência, que polêmica era essa entre científicos e místicos. Lembro vocês que eu falei aqui da sociologia de Augusto Comte, que havia uma supervalorização da ciência. E Kardec muitas vezes diz que o Espiritismo é uma ciência. Então havia muita divergência nesse sentido. O Espiritismo é ciência ou é religião? Então aí que surgiu esses conflitos, e com essas chamadas facções científicos e místicos. Os científicos, quem eram? Privilegiavam a pesquisa e o estudo dos fenômenos mediúnicos. Então, focavam no fenômeno, na mediunidade, nas experimentações, né, para se comprovar ou não a existência dos espíritos. E os chamados místicos, assim chamados, como se fossem, inclusive, um termo pejorativo, né, misticismo, não é uma coisa boa, mas os religiosos privilegiavam o estudo e a prática das lições morais do Evangelho de Jesus. Privilegiavam o estudo e a prática das lições morais do Evangelho de Jesus. Místicos, chamados assim pejorativamente. Né? Bezerra de Menezes estava entre os místicos. Alguns pontos defendidos pelos científicos, que defendiam apenas a ciência. Jesus era apenas um filósofo, o Evangelho era apenas um código civil, o Espiritismo era uma filosofia social. Jesus manifestou a sua irreligiosidade, olha só, menosprezando publicamente os preceitos da religião mosaica. Jesus nunca fez isso, né? Jesus, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Mas esses eram pontos dos científicos. E dos místicos, né, era a defesa do Evangelho. Alguns exemplos da série de polêmica travada nos jornais, porque aí estamos aí no ano de 1895 e 1900, mais ou menos. Essa polêmica apareceu nos jornais entre, sobretudo, Bezerra de Menezes e outros científicos. Olha o que disseram do Dr. Bezerra de Menezes. Os argumentos produzidos pelo Dr. Bezerra de Menezes em prol da sua orientação espírita não passam de vistosas bolhas de sabão. A resposta veio pelo reformador. Se, pois, as minhas bolhas de sabão, sopradas pelo misticismo, encaminham pelo carreiro de Jesus para a felicidade eterna, e o seu sistema antirreligioso, exclusivamente sociológico, não leva ao reino de Jesus, qual de nós está mais bem encaminhado? Resposta, né, do Dr. Bezerra. Outra fala, sopradas pelo seu misticismo para deslumbrar a simplicidade ignorante dos que não sabem ou não se querem dar ao trabalho de raciocinar, usando os místicos. E a resposta veio também pelo reformador. Isso aqui é apenas alguns exemplos, meus irmãos. Dir-se-á que veio salvar do perigo de se deslumbrarem os simples ignorantes que não sabem ou não querem raciocinar? Bezerra falando. Talvez terá razão, mas diga-me, tem absoluta certeza de que o meu fanatismo religioso perde e o seu fanatismo antirreligioso salva? A resposta do Dr. Bezerra. Outra fala contra os místicos. Não, a religião não é ciência, olha só. Porque a ciência sempre foi e há de ser sempre a formidável adversária da religião. Olha que absurdo isso, formidável adversário da religião. Aí a resposta veio também do reformador. É falso, portanto, esse ensino do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí Bezerra cita o Evangelho segundo o Espiritismo. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra do mundo moral. Porém, ambas, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Então, isso é do Evangelho segundo o Espiritismo, aliança da ciência e da religião.
respondida como diz assim: ué, então o Kardec está errado, né? Vocês são espíritas e Kardec está errado. Como pode, os científicos, como pode a religião ser ciência se uma é produto da presunção e a outra é resultado da evidência? Se a primeira é hipotética e a segunda é positiva, se aquela é estacionária e esta progressiva? É espírita falando. A resposta veio também do reformador. O que vale mais? O ensino divino que eleva ao reino do céu ou os conhecimentos científicos que levam ao reino da terra? São argumentos que foram, são assim, pensados esses trechos, né? A todo momento eu me refiro ao Dr. Bezerra de Menezes como sendo representante dos chamados místicos, que na verdade eram os religiosos, autênticos, né? Mas em momento nenhum falei aqui de quem que era o líder dos científicos, quem que era o líder dessa facção espírita aí do finalzinho do século XIX. Não sei se tem alguém aqui que já viu falar desse ilustre representante dessa área. É um desconhecido. Infelizmente, eu digo infelizmente porque acho que a história deveria dar, vamos dizer assim, uma certa evidência de quem foi ele, né? Mas muitas vezes os biógrafos espíritos se referem a ele como sendo um professor que tem. Evito até falar o nome, mas ele era essa pessoa aqui, ó, esse velhinho aqui, ó, muito inteligente, chamado Afonso Ângelo Torperoli. Ele nasceu em 1849 e desencarnou em 1928. Quem foi ele? Jornalista e professor, foi líder dos chamados científicos do século XIX, traduziu várias obras de Kardec, entre elas a Gênese, através da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade, da qual foi fundador e dirigente, organizou o primeiro Congresso Espírita Brasileiro em 1881, no Rio de Janeiro, fundou e dirigiu o Centro da União Espírita do Brasil, entidade que tinha como objetivo organizar o movimento espírita brasileiro, fundou e dirigiu a revista da Sociedade Acadêmica, posteriormente substituída pela revista O Renovador. Então ele é alguém que trabalhou muito, só que equivocadamente, como acontece até nos dias de hoje, né, meus irmãos? Agora, Bezerra desencarnou em 1900 e ele também desencarnou em 1926, 28, né? E ele deu uma mensagem através do Chico em 1950, alguns anos depois, intitulado Mensagem de um Velho Combatente. Está no Reformador e está nesse livro aí, no capítulo 2, se não me engano. Em que ele se retrata, né? Vamos ver a palavra dada a ele, porque é importante, né? Aí ele falando, ó, já pelo desencarnado. Nem sempre a fé, por mais pura, consegue descerrar enquanto permanecemos na carne os véus que nos obscurecem a razão. Muitas vezes é preciso que a morte opere sobre a nossa existência a ação destruidora da tempestade. Mudou de pensamento. Enxergamos o horizonte novo e os erros cometidos sobrelevam-se na tela da memória, torturando-nos a alma e impedindo-a de mais altos voos na purificação. Quando Bezerra é sabido no espírito de grande luz, ele se penitencia aqui, apesar de ter sido um grande combatente. Não pude, igual aconteceu a muitos irmãos de ideal, entender a extensão do ministério a que fomos chamados, e menos atento ao ensino daqueles pouco escolhidos, dediquei-me sinceramente, em verdade, a tarefa que me dizia respeito, distraído, no entanto, do serviço integral do todo, que define a execução dos desígnios do Mestre crucificado. Aí ele já está se rendendo à excelência do Evangelho. Cedo ou tarde reconheceremos que o Espiritismo com Jesus é serviço regenerativo, sem o qual a criatura humana permaneceria indefinidamente, sem soerguer-se do abismo a que se projetou. Debalde nos asilaremos em palácios científicos, filosóficos, verdade, né? Subtraindo-nos às bases de simplicidade que nos regem os destinos.
a religião, interpretando a essência da vida, acentuar-nos a sede de paz e de amor, em toda parte, arrebatando-nos a novas experiências. Unificarmos-nos, pois, sob a diretriz do Evangelho é obrigação inadiável para quantos já puderam realizar a feliz evasão das algemas de ouro e bronze da vaidade intelectual. É interessante que o senhor Afonso Canteroli desencarnou paupérrimo também e era muito devotado à caridade. Foi, no finalzinho da vida, internado numa casa, no hospital de benemerência. Os amigos quiseram cotizar para colocar ele no quarto. Eu não, guarde esse dinheiro para os necessitados. Então, ele também tinha, já mais no final da vida, um entendimento maior. Não poderíamos falar dele aqui, das coisas boas que ele fez, mas apenas registrar que, infelizmente, nos dias atuais, ainda adversários da Federação Espírita Brasileira, do qual o Bezerra de Menezes foi um grande presidente, ainda falam que essa mensagem aqui foi uma espécie de animismo do Chico. Agora, corroborando a orientação dada por Bezerra de Menezes, o movimento espírita, está aqui a fala das orientações de Jesus a Ismael. Na pátria dos meus ensinamentos, o Espiritismo será o cristianismo revivido na sua pureza primitiva. A caridade valerá mais que todas as ciências e filosofias no transcurso das eras, e será com ela, com a caridade, que conseguirás consolidar a tua casa e a tua obra. Orientações de Jesus a Ismael, que está consta do livro Brasil, Coração do Mundo. Bezerra desprendeu-se do orbe, tendo consolidado a sua missão para que a obra de Ismael pudesse ser livremente cultivada no século XX. Em 1900, então, tendo consolidado a sua missão entre nós aqui. Mas era uma missão, foi um norte dado por Dr. Bezerra de Menezes, porque o trabalho continua. O trabalho da unificação do movimento espírita ainda é difícil, ainda é trabalhoso, ainda exige de todos que estão nesta área muito desprendimento e muito esforço. Só em 1949, no dia 5 de outubro de 1949, a gente teve, vamos dizer, um resultado mais efetivo, mais palpável do trabalho do Dr. Bezerra de Menezes, 49 anos depois da sua desencarnação. Foi a assinatura do chamado Pacto Áureo e da criação do Conselho Federativo Nacional do Movimento Espírita. Estabeleceu-se, então, o esquema federativo do Movimento Espírita Brasileiro. Federação Espírita Brasileira, um Conselho Federativo que reúne os integrantes das federativas de cada estado. Mas temos também os Conselhos Federativos, vamos dizer assim, Mineiro, Paulista, temos os CREs, Conselhos Regionais Espíritas de região, temos as alianças municipais espíritas ou uniões espíritas municipais, os conselhos regionais espíritas, os conselhos municipais espíritas, Então, esse é um esquema federativo que surgiu do esforço do Dr. Bezerra de Menezes, mas que só foi realmente materializado em 5 de outubro de 1949, que continua o esforço, para que possa produzir os frutos de uma melhor unificação do movimento espírita, para que haja mais força no movimento. Agora, uma resposta magistral do Dr. Bezerra de Menezes nessa questão de ciência, filosofia e religião, dada através do Chico Xavier, um reformador de 1975, 75 anos depois do seu desencarne. Uma resposta, vamos dizer assim, ao científico daquela época. Quem se afeiçoe à ciência, que a cultive em sua dignidade. Quem se devote à filosofia, que lhe engrandeça os postulados. E quem se consagre à religião, que lhe divinize as aspirações, mas que a base kardeciana permaneça em tudo e em todos. É uma resposta quase um século depois, às querelas do final do século XIX, ou seja, quase um século depois,
ele dá essa resposta magistral a essa situação vivida por ele mesmo lá atrás, como encarnado, e que é uma orientação para o movimento espírita. A doutrina espírita não é só religião, ela é ciência, filosofia e religião. É uma religião de tríplice conteúdo, né? Ciência, filosofia e religião. Cada um tem a sua área de trabalho específica. Trouxemos aqui 3 pensamentos ainda de Emmanuel, né, nos seus livros, através do Chico, em que ele faz referência à importância da religião espírita, né, do Evangelho de Jesus, em que eu, lecionando, ou ensinando, doutrinando, para que nós entendamos que o Espiritismo sem o Evangelho de Jesus seria talvez uma seita hoje de extinção. A força da doutrina espírita está no Evangelho de Jesus. Então ele diz assim: o Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, tem papel muito mais alto que o de simples campo para novas observações técnicas da ciência instável. O cristianismo redivivo, que o Espiritismo revive, né? Renova, traz de novo. Ele tem um papel muito mais alto que as simples observações científicas, que, quando ele fala instável, porque a ciência está em contínua evolução. Uma coisa que hoje é uma verdade científica, amanhã deixa de ser, ou ela é ampliada. Então, é uma ciência, a ciência do mundo é uma ciência instável. Né? Perante o materialismo irresponsável, assombreado universidades e gabinetes, administrações e conselhos, laboratórios e templos, cenáculos e multidões, o Evangelho de Jesus, para o esclarecimento do povo, tem regime de urgência. Nós vivemos esta época do materialismo irresponsável, assombreados os gabinetes e as universidades do mundo inteiro, né? Conselhos, laboratórios, cenáculos e multidões. O Evangelho de Jesus, para o engrandecimento do povo, tem regime de urgência. Então, a essência da doutrina espírita, o mais importante é a vivência do Evangelho que Jesus nos trouxe. Naturalmente que nós somos chamados também a entendermos da ciência, a entendermos da filosofia, a termos muito respeito por essas doutrinas, ou por essas forças, né, da evolução humana, que é a ciência e a filosofia. Mas o Evangelho de Jesus tem regime de urgência, porque há muito sofrimento, porque há muita dor, porque há muito suicídio, há muito crime, há muita violência. Né? Então o Evangelho tem regime de urgência. Não só o Evangelho pregado, mas sobretudo o Evangelho vivido, praticado, né? Exemplificado. Esta fala de Emmanuel, do livro Vinha de Luz, no seu prefácio, ele diz assim: o Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. E que as bênçãos de Jesus e do seu Evangelho salutar esteja com todos nós em nossos corações, hoje e sempre.